Ui, tem um tempo que eu fico falando que eu vou gravar vídeo pra cá. Eu acabo gravando pro TikTok, porque são vídeos mais longos, faço alguns pro Instagram, mas na verdade eu gosto de falar muito. E nenhuma dessas duas plataformas aceitam vídeos muito longos e priorizam muito a questão da edição. Eu não queria fazer nada editado, eu queria sentar e conversar, como se eu estivesse conversando realmente com alguém, falar das coisas que eu gosto, de papelaria, dos livros que eu tô lendo, da minha estante torta. Queria poder simplesmente sentar e conversar. Não são vídeos que eu vou divulgar. Então, assim, se você tá vendo, é porque realmente tinha que chegar para vocês. Mas eu quero conversar um pouco, quem sabe entrar nessa linha, de vez em quando postar alguns vídeos, e vamos ver o que vai dar. E justamente por querer postar esses vídeos, eu pensei na primeira coisa para falar, são os caderninhos que eu uso para poder tirar um pouco a bagunça da minha cabeça. Eu tenho uma cabeça muito acelerada, eu penso mil coisas ao mesmo tempo. Eu descobri uma expressão agora há pouco tempo, que chama pensamento arbóreo. E eu acho que eu nunca me identifiquei tanto com algo quanto isso. Eu começo com uma linha de pensamento e vou abrindo o leque e viro uma árvore. Esses dias eu peguei um caderno e fui tentando desenhar tudo que eu estava, todos os livros que eu estava lendo, em consequência de o quê? Então eu comecei com de um tema que foi para outro, na hora que eu vi, eu já tinha lido um monte de coisa, mas não tinha terminado nada, justamente por isso, porque uma coisa me instiga a outra, que puxa outra, e na hora que eu vou ver, vira uma miscelânea. Eu brinco que meu cérebro é um bucket. Eu trabalho com TI, e bucket seria uma classe de armazenamento, onde você pode colocar de tudo. Digamos assim, você pode armazenar foto, vídeo, arquivos. Então, minha cabeça é um pouquinho de tudo. Tem sempre alguma coisa acontecendo ali. Depois de muito tempo, depois de muitos anos, eu descobri que eu tenho TDAH, sim, diagnosticado, com laudo médico. E como que eu descobri isso? Porque meus filhos estavam fazendo o diagnóstico do TEA e de altas habilidades. Então a gente acaba se identificando com uma coisa ou outra. Falei, será que eu sou autista também? E descobri que não, eu não sou autista, mas que eu tenho TDAH e possivelmente altas habilidades. E não, isso não é uma coisa, nossa, altas habilidades, que bacana. É nossa, altas habilidades. Isso diz muito sobre a bagunça da minha cabeça. Então, o que acontece? Esse caderninho é o principal que tem me ajudado com essa bagunça. Ele não é um diário, ele não é páginas matinais, não é um planner, não é um bujo. Ele é o que eu chamo de penseira. Para quem viu Harry Potter ou leu os livros, lembra da parte em que o Dumbledore pega e com a varinha tira o excesso de pensamento, tira alguma memória, alguma coisa e coloca na penseira. A ideia é mais ou menos essa. Isso daqui não é nada disso, mas pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, esse caderno basicamente é quando eu pego e estou sobrecarregada, preciso colocar alguma coisa para fora, eu simplesmente quero pegar e escrever, só colocar para fora. Então, são páginas, às vezes eu escrevo 3, 4, 10 páginas, tem dia que eu pego e escrevo meia página, uma linha, aquela coisa assim, eu preciso colocar para fora, eu preciso de alguma forma escrever. E não tem lógica, são fluxos de pensamento, pode ser um diário, igual no começo aqui, eu comecei no último dia do ano passado, justamente porque eu quis fazer uma reflexão de tudo que eu vivi ano passado, dos pontos bons, dos pontos ruins.
coloquei algumas metas, e a ideia é escrever. Ele não tem enfeite, apesar de eu gostar muito de enfeitar caderno, de colocar desenhozinhos. O máximo que tem de enfeite foi uma etiqueta que eu coloquei aqui, coloquei meu nome, o ano, para depois, se eu chegar a guardar ele ter essa lombada com isso. Eu falei que tenho 2 meninos, mas esqueci de comentar que eu tenho uma menina também. E aí o vídeo tá cortado, não sei nem se eu vou conseguir juntar os 2 vídeos, mas olha pro lado, tem um ser me olhando. Tentei continuar aqui, falando, concentrado, e o ser tá parado me olhando. Então, assim, mesmo num quartinho, um cantinho meu, mãe acaba tendo pouca privacidade, né? Então a ideia é essa, tentar conversar justamente para ter um momento meu em que eu possa pegar, conversar e falar mais. Mas o que eu estava dizendo era que é um caderno da Renner, super baratinho. Ele é muito gostosinho de escrever, a folha é grossinha até, apesar de ser branca, mas não tem enfeite. O que eu fiz foi marcar meses, estou separando os meses só, mas nada de adesivos, desenhos. Aliás, tem desenho quando eu resolvo que o que eu estou escrevendo precisa mais do que só o que está escrito, precisa de um desenho. Então aqui é para fluxo de consciência. O que vem na cabeça, às vezes, eu já tentei ler um pouquinho do que eu tinha escrito e tem coisa que nem faz muito sentido, que é só para colocar num papel. Tem coisa que realmente eu paro para ler e falo, nossa, que bacana, interessante, mas também não tenho tanta intenção em parar e ficar lendo o que está escrito, não. Porque a ideia é só jorrar o que está aqui, só colocar para fora. E colocar para fora, às vezes, nem é. Às vezes é só aquele momento mesmo, né? É só o que eu precisava ali naquele momento. A cabeça estava muito acelerada e eu preciso focar em outras coisas, então era só isso mesmo que eu precisava colocar para fora. E é isso que serve. Então, pode ser que eu escreva todos os dias, pode ser que eu passe uma semana, um mês sem escrever, mas quando eu preciso, é ele que eu procuro, é minha penseira. Então, comecei no último dia do ano, estamos em fevereiro, usei pouquinho dele ainda, que é bom, ou não, mas vou seguindo aqui. E aí agora tem outro ser me olhando ali. E mais uma vez, de novo, sendo interrompido. Será que eu consigo fazer um vídeo até o final sem ser interrompido? Já consigo fazer mais do que 2, 3 minutos sem alguém aparecer aqui? Bom, esse outro aqui, esse já é todo Alice no País das Maravilhas, né? Então, eu estou tentando, comecei há pouco tempo isso, na verdade. A ideia é escrever o que eu lembro dos meus sonhos. Tenta parar para escrever. Mas justamente por eu ser interrompida o tempo todo, de ter alguém sempre atrás de mim, de ter sempre alguma coisa para fazer, eu não consigo acordar e sentar para escrever o que eu lembro dos sonhos. Então, eu tenho tentado realmente parar para escrever e tentar lembrar alguma coisa, nem que seja algum fragmento só, um desenhozinho, alguma coisa, mas isso aqui precisaria ser feito na parte da manhã. Isso precisaria, sim, ser acordar antes de fazer qualquer coisa, sentar e escrever. Mas eu realmente não consigo isso. Eu acordo, já tenho que pegar, acordar a criança, arrumar para a escola, fazer café, tomar café, e fazer isso, e fazer aquilo. Então, assim, durante o dia eu vou lembrando de algum fragmento e vou tentando escrever. Não acho que seja o ideal. E por que eu estou fazendo isso? Eu tenho, no momento,
uma grande questão com relação à memória. Eu quero ler sobre memórias, eu quero escrever sobre memórias, quero estudar. E não é memórias de como estudar melhor, como ler melhor, essas coisas do tipo, como memorizar mais. Eu sempre fiquei nessa curiosidade de como são formadas as memórias, como a gente captura, como a gente volta na... Você está vivendo alguma coisa e vem aquela memória de alguma coisa. Então, como o cérebro lida com as informações. E nisso, agora fiz 13 anos que eu estou com o senhor Bruno e ganhei 13 livros. Isso é uma coisa que depois mostro com calma. E um dos livros foi o Oráculo da Noite, que está aqui. O Oráculo da Noite, escrito pelo Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro. E aí ele vai falar justamente das questões da história do sono e dos sonhos, da parte científica, antropológica, social, relacionada ao sono e os sonhos. Mas eu estava falando de memórias, né? Mas aí está a parte do sono e dos sonhos são extremamente importantes para a memória. Tanto para você fortalecer suas memórias, solidificar suas memórias, quanto você esquecer algumas coisas que não são importantes ou que você precisa colocar num lugar mais sombrio, num lugar mais quietinho ali. Então, vence também a questão do Jung, do Freud, que também é outra coisa que eu tenho lido um pouquinho, e a importância de se olhar os sonhos e analisar um pouquinho, porque eles são reflexo das suas memórias, do que você viveu, e o seu cérebro está jogando ali de uma forma, às vezes, um pouco desconexa, com fantasias, mas ele vai reviver isso durante a noite. Você está dormindo, seu corpo está descansando, mas seu cérebro está ativo. E essa atividade é muito bacana. E eu tenho tentado colocar isso no papel. E nada melhor do que um caderninho da Alice no País das Maravilhas. Eu tenho várias questões com relação a esse livro que podemos conversar também. Mas a ideia é essa. Vamos ver se eu consigo seguir por aqui. Espero que talvez chegue para alguém, talvez chegue para ninguém esse vídeo. Talvez eu não consiga nem juntar todos os vídeos que eu fiz com essas informações, com essa toda hora alguém parando para me interromper aqui. Minha estante continua tortinha. Em algum momento também paro para conversar sobre a estante torta. Vamos ver como que vai seguindo isso. Se alguém assistiu, dá um oi, comenta alguma coisa, fala se você tem alguma forma de colocar seus pensamentos para fora, de sonhos, memórias, dicas de livros sobre sonhos, sobre memórias, alguma dica sobre cadernos, eu adoro. Esse daqui eu falei que é da Renner, esse daqui é da Buendia, uma papelaria, então você consegue achar bem fácil. O livro que eu mostrei, O Oráculo da Noite, da Companhia das Letras, do Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que por incrível que pareça eu também tenho histórias com relação a isso, mas vamos com calma, senão aí vira uma miscelânea grande demais, aí sim. Quem assistiu até aqui vai ficar assustado com toda a miscelânea que eu vou arrumando com meus pensamentos. Então espero conseguir fazer mais vídeos e espero chegar em alguém. Nos vemos por aí.